amada igreja, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado. Por favor, tomem os vossos assentos. Eu quero expressar aos irmãos meu sentimento de profunda gratidão por estar aqui mais uma vez. Agradecer o anjo da igreja, pastor José Carlos Magalhães, que mais uma vez nos permite estar aqui com os irmãos para celebrar este culto ao Senhor e também tendo o privilégio de poder contribuir com a pregação da palavra. O pastor José Carlos Magalhães, ele com certeza tem dezenas de pessoas que poderiam assumir essa oportunidade melhor do que eu. Mas ele foi misericordioso mais uma vez. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde, esse ministério de maneira abundante, como tem feito até aqui. Agradecer a Fernando, a Tamires, obrigado, tá bom? Mais esse ano aqui, que vocês me abençoam com essa oportunidade. A Jamile, o Rafa, Deus abençoe vocês também. E a toda a mocidade, muito obrigado. Estive com vocês no ano passado, também no encerramento, e foi muito bom estar aqui. E para mim é uma honra e um prazer muito grande poder estar aqui com vocês mais esse ano. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês em todas as áreas de uma maneira muito especial. Deus abençoe o Dan Carlos e a Damares, eles estão me acompanhando ao longo dessa semana. Muito obrigado. Vocês são instrumentos do cuidado de Deus para com a minha vida. Deus abençoe o Barilson, os demais obreiros que estão aqui no altar. Deus abençoe vocês. É um prazer e uma honra estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Pastor, eu trouxe meu material, posso anunciar o livro? A hora que você quiser, Agora é melhor, porque daí eu vou direto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Enquanto vocês encontram uma referência bíblica, eu pedi permissão ao pastor da igreja para falar aos irmãos. Geralmente quando eu venho aqui, eu ganhava um livro. O pastor José Carlos Magalhães sempre me dava um livro. E hoje eu acabei trazendo o meu, tá bom? No final eu vou estar com o meu material. É um livro bem fininho, bem objetivo, Pregadores e o Ofício da Pregação. Se você já prega, tem desejo de pregar, está começando a pregar, ou talvez conheça alguém que tem a chama da pregação no coração, esse livro pode ser uma ferramenta de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Eu abordo alguns aspectos com relação à vida do pregador e aspectos com relação ao ministério da palavra. Então, nós abordamos o que é a pregação, qual é a sua finalidade, o que nós devemos pregar na atualidade, a importância da pregação, a sua prioridade, relacionamentos, redes sociais, valores. É pecado cobrar? Não é pecado cobrar? Há uma grande confusão com relação a esse assunto e nós damos um apontamento bíblico e teológico. Tem 24 capítulos, tem espaço para você fazer anotações e o valor é R$20. Se você deseja se alimentar com literaturas, vou estar no final, fale comigo. Vai ser um prazer passar essa ferramenta para as suas mãos. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Todos estão abertos a ouvir a palavra de Deus com alegria? Diga amém. Amém. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo
Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus? Muitos de nós teríamos uma grande dificuldade se fôssemos escrever uma última carta. E a nossa dificuldade seria esta: já que é minha última carta, para quem eu escreveria? Geralmente temos, ao longo da vida, muitas pessoas que merecem e são dignas da nossa consideração, do nosso carinho e do nosso amor. Se fôssemos escrever uma última carta, teríamos muita dificuldade em encontrar alguém, né? Uma mãe, um pai, um amigo, a esposa, o filho, para quem escreveríamos as nossas últimas palavras. Nós estamos diante de uma carta de Paulo para Timóteo, e diga-se de passagem, a sua última carta. E Paulo era alguém que tinha muitas pessoas a quem considerar para escrever as suas últimas palavras. Paulo poderia ter, por exemplo, escrito a sua última carta para Barnabé. Barnabé foi a primeira pessoa que acreditou na conversão de Paulo. Quando toda a igreja dizia: não, ele ainda é perseguidor, está disfarçado, né? Barnabé disse: não, Deus encontrou com ele em Damasco e transformou a vida dele. Barnabé acreditou em Paulo quando a maioria não acreditava. Paulo poderia também ter escrito as suas últimas palavras para Silas. Silas, em Atos 16, o texto diz que ele apanha com varas ao lado de Paulo. E sem desfalecer, canta e ora perto da meia-noite. Alguém que apanha junto com a gente é alguém digno de nossas últimas palavras. Paulo também poderia ter escrito suas últimas palavras para Epafrodito, que foi um excelente cooperador de seu ministério e, inclusive, mesmo em meio às suas dificuldades físicas, levou ofertas importantíssimas para o ministério de Paulo continuar operante. Mas Paulo não escreve as suas últimas palavras para nenhum desses homens. Talvez em sua sabedoria, Paulo entendeu que essas pessoas já estavam firmes, já eram mais velhas de caminhada. Paulo então escreve a sua última carta para um jovem, como se estivesse. E a sensação que você tem quando lê a segunda carta de Paulo a Timóteo é justamente a sensação de uma transição de gerações. Paulo, quando tem o seu primeiro contato com Timóteo, acontece em Atos capítulo de número 16, quando Paulo chega em uma região chamada Derbe e Listra. Timóteo não foi alguém que teve acesso às sinagogas, muito provavelmente. Seu pai foi um homem grego, mas sua mãe e sua avó, Eunice e Lloyd, eram cristãs, discípulas de Jesus Cristo. De maneira que tanto a sua mãe como a sua avó assumem a liderança da formação e da educação de Timóteo, ensinando ele as Sagradas Escrituras e o poder do Evangelho. Timóteo agora é formado por sua mãe, por sua avó, e ao longo do seu crescimento, ele vai crescendo, tendo domínio da palavra de Deus. Ao ponto de que, quando Paulo chega na sua região, o comentário era esse: Paulo, você precisa conhecer um jovem chamado Timóteo. Por quê? Porque ele, desde a sua infância,
ele domina a palavra de Deus. Paulo então conhece Timóteo e entende que naquele jovem há um potencial a ser trabalhado, esculpido, e que ali ele tem um instrumento que no futuro poderá ser usado para a grande obra do Evangelho. Paulo então separa, circuncida Timóteo e eles começam uma grande caminhada. Ao longo do ministério de Paulo, em uma das suas prisões domiciliar, ele sai da igreja de Éfeso, e dentre tantos obreiros que ele poderia escolher, Paulo escolhe justamente o mais novo. E nós, muitas das vezes, não prestamos atenção, mas Timóteo era alguém tão ativo e um contribuinte tão ativo no ministério de Paulo, que de 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, Paulo cita Timóteo em pelo menos 9 de 13 cartas, chamando ele de um bom cooperador, de alguém a quem ele respeitava e estimava com muita profundidade. Então Timóteo foi uma ferramenta também essencial no ministério do apóstolo Paulo. Nós citamos muito as suas cartas, mas nos bastidores Timóteo estava lá, aprendendo a orar como Paulo orava, aprendendo a pregar como Paulo pregava, aprendendo a interpretar as Escrituras como Paulo interpretava. Ao ponto de Paulo sair desta igreja, que ficou mais de 2 anos, pega Timóteo e diz àquela igreja: quem vai pastorear vocês a partir de agora é o jovem Timóteo. Timóteo fica na frente da igreja de Éfeso, e ele não foi apenas um jovem extraordinário dentro da Bíblia Sagrada. Timóteo foi um jovem